Então, vamos continuar. Continuando no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, nós estamos acompanhando, né, o desenrolar da tentativa do grupo do Manuel Flomeno de Miranda em conversar com, como a gente pode dizer, líder, né, de espíritos desarmonizados, né, que eram motivados por esse espírito que tinha uma pendência pessoal com aquela enfermeira que tinha perdido no auge da Covid o pai e o irmão mais novo. E o espírito, como sempre, né, tentando desdizer aquilo que era conversado, querendo provar que seus argumentos eram aceitáveis, tentava resistir aos apelos do amor, da fraternidade, da compreensão e do perdão proposto pela equipe espiritual. E continuando, justo no momento em que o dialogador acercou-se para a conversação edificante, as barreiras de isolamento que controlavam as entidades infelizes, que faziam parte do século do comunicante, permitiram que todos se adentrassem no círculo vibratório das comunicações, com o propósito de fazer algazarra e mesmo tentarem agressão. Isso parece um contrassenso, né? Pô, vai fazer isso e vai bagunçar o trabalho todo, né? Que vai começar uma confusão enorme. Mas tudo isso é calculado, tudo isso é medido e programado. E muitas vezes você finge ceder, né? Ou finge não, na verdade, cede, para que esses espíritos se desarmem. Porque, em geral, esses espíritos são arrogantes e prepotentes. E quando se faz isso, né, permite que eles, entre aspas, vençam as barreiras de proteção, eles se sentem mais poderosos do que são e relaxam as guardas. Então, baixando a guarda, eles ficam, às vezes, mais acessíveis às vibrações para modificar as energias interna e externamente de cada um deles e relaxam também os próprios pensamentos, né? Por causa do seu próprio ego, do seu orgulho, né? Nós vencemos as barreiras, eles até prestam mais atenção nas palavras que estão sendo ditas para poder menosprezá-las, para poder combatê-las. Então, apesar de parecer um contrassenso, aparentemente ceder a esses grupos, é uma forma de atraí-los para poder envolvê-los de uma forma mais contundente até nas energias que estão sendo geradas para modificar toda a situação. O ambiente, porém, não lhes permitia espaço mais amplo para os seus interesses vulgares. Assim, permaneceram automaticamente em expectativa, enquanto a ocorrência cristã era realizada. Nesse momento, recordei-me da autoridade de Jesus diante dos espíritos perturbadores e cruéis. 2 ou 3 palavras, a grandeza do seu verbo, a sua aproximação neles, produziam o efeito desejado, que era o de libertar o paciente dos seus tenazes construtores. Naquele caso, no entanto, o objetivo era fixá-lo nas energias do reencarnado,
a fim de que voltasse a experimentar o fluido animal de que se nutria, para uma conversação franca e responsável pelo seu futuro. Foi o visitante quem, arrogante e cínico, deu início ao diálogo. Bem sei o que está acontecendo, em razão da minha posição de chefe de equipe. Tive o cuidado de escolher os meus melhores acompanhantes para esta bizarra apresentação. Bem se entende, portanto, que aqui estou comunicando-me com os senhores por espontânea vontade e pelo desejo imenso de poder declarar com lucidez o patamar das lutas em que nos encontramos. Para facilitar o nosso diálogo, declaro que não sou partidário das suas ultrapassadas e criminosas crenças. Sou discípulo da dinastia Omíada, responsável pelo califado daqueles que seríamos sacrificados e discriminados, mas alcançaríamos as mais distantes regiões da terra. Mas isto é história do passado. Agora estamos unidos, sunitas e xiitas, contra o inimigo comum que é o seu profeta Jesus. No começo, o respeitávamos como um dos profetas que vieram preparar o período de libertação por volta da metade do século VII. Logo depois, no período das guerras sagradas, os judeus e cristãos uniram-se contra nós e, desde então, reinamos em áreas diferentes, sendo que agora, há um pouco mais de um século, desejamos extinguir esses malditos que desgraçaram o Ocidente e parte do Oriente, com as falsas crenças, idolatrias, furtos e crimes, em nome de Deus, porém do Deus que eles construíram. Olha que interessante. Esse livro é recente, é já daqui da época da pandemia, né? Até depois, né? Porque foi escrito depois. E ver o que motiva esse espírito, ele volta lá atrás, nas cruzadas da Idade Média. Então, ver como, às vezes, o ódio se mantém alimentado e presente por períodos enormes. Ele não fala só de si. Se a gente parar e analisar direitinho o que ele falou aqui, é totalmente plausível que toda essa confusão que ainda hoje é gerada, esse conflito entre Israel, que eram os judeus do passado, e os árabes, o Ocidente e os árabes, tenha sido, de fato, fruto de tudo isso, dessa insensatez e combate religioso de séculos atrás. Como ele fala aqui, no início eles respeitavam Jesus como profeta. Mas quando começaram os embates, as guerras santas, eles passaram a não só terem ódio das pessoas envolvidas nisso, especialmente os cristãos e os judeus, mas do próprio Jesus e de tudo que aquela forma de religiosidade representava. Então, hoje todo mundo ouve falar nesses conflitos, né? Atualmente tem esse de Gaza, que não termina. E se fala em compreensão e por que não se pode chegar a um consenso, porque as raízes são muito antigas e muito profundas. E envolve uma nação. Parte do orbe, da população que habita essa terra, faz parte desse grupo religioso
ou de tendências religiosas, ou seja lá o que for, que pelo seu passado acabou elegendo uma parte do mundo como seus tenazes inimigos. Mas a gente pode dizer, não, mas isso é coisa do passado, de tanto tempo atrás. Mas nós somos espíritos com várias vivências, com várias jornadas anteriores. Então, essas lideranças que estimulam a permanência desse conflito atual, quem pode nos garantir que não são os mesmos que estimularam o início disso tudo, ou fomentaram a intensificação desse conflito no passado, que ainda não conseguiram mudar o seu pensamento, não conseguiram entender que a saída para todos os conflitos e desavenças é o perdão e o amor, e querem sobrepujar, querem submeter da mesma forma que fizeram no passado. E a pergunta que fica é até quando isso vai continuar? Nesse ciclo vicioso de um atacando o outro, de troca de papéis, de vilania e de vítima. São momentos complicados, mas necessários. Para se ter um acordo entre duas partes em desavença, elas precisam sentar, se olhar, ouvir o que cada um tem a falar, entender o sentimento de cada um e perdoar-se mutuamente. Enquanto isso não acontece, esses conflitos não vão acabar. Não adianta manifestações, não adianta ativismos externos, porque é muito provável que esses ativistas envolvidos, né, com mensagens ou com tentativas de acabar com esse processo de fora, nunca estiveram envolvidos de fato com esse momento, com esse cenário. São estrangeiros em uma terra que eles não conhecem. E não é esse ativismo, essa perseverança nas manifestações que vai modificar esse cenário. É o entendimento fraterno entre os de fato envolvidos. Enquanto o ódio estiver sendo alimentado, isso se torna uma tarefa quase, não vamos dizer quase difícil, mas é muito difícil. Porque se precisaria de um trabalho como está sendo realizado aqui agora. Mas imagina em escala de milhões de seres. E é aí que entra a tão discutida regeneração planetária. É quando esse trabalho começa e será realizado. Essas nações que ainda não conseguem se entender porque permanecem gerando ódio uma contra a outra, vão ter que ter meios, né, muito específicos e muito bem elaborados para que isso se desenvolva. E não se desenvolve da noite para o dia. É um trabalho que vai começar e que certamente continuará mesmo da transição planetária com aqueles de um grupo e de outro que tiveram o privilégio de continuar nessa jornada com a Terra.
Esse trabalho vai continuar para se solidificar, para se sedimentar. Mas tem que começar com a compreensão. É amor e perdão. Enquanto isso não nasce, não cresce, não prevalece, as desavenças não conseguem ser resolvidas. Enquanto não vencermos esses desventurados propagandistas da ilusão e do crime, do pecado e do erro, lutaremos das regiões onde nos encontrarmos, a fim de, por fim, encontrarmos o paraíso preconizado pelo Corão. E aqui vai uma outra reflexão nessa coisa. Tanto o judeu fala do Torá, o católico da Bíblia, o espírita da literatura espírita, principalmente dos livros de Kardec, e cada forma de religiosidade tem a sua Bíblia, digamos assim. Esses escritos em si, eles são sagrados e divinos, mas eles são deturpados pelo homem, pelas ideações que o homem cria e adapta à sua necessidade. Então, muitas vezes a gente vai ver tanto os muçulmanos, como os judeus, como o próprio católico, o evangélico, justificando as suas ações capengas em trechos manipulados ou mal interpretados, fora do contexto, justificando as suas ações. Mas não são essas escrituras que promovem isso. É o homem, com seu egoísmo, com sua vaidade, com seu personalismo, que faz a interpretação dessas escrituras sagradas, seja de que forma de religiosidade for, a seu bel prazer e manipulando de acordo com o seu interesse. E muitas vezes se perde a essência amorosa do que ali está dito para justificar ações nefastas e de desamor. Depreendo que, apesar de desencarnado, ainda não desfruta da plenitude celestial, asseverou o nosso Antúlio, aproveitando-se da pausa natural que o comunicante fez. Segundo o Alcorão, logo após a morte do fiel, se é justo e devotado, experimenta de imediato as delícias do paraíso. Como acaba de expor, não é exatamente assim. Isso porque o reino dos céus encontra-se no coração pacificado, no sentimento de amor, de compaixão e na conduta reta e gentil para com todos. Pelo que o amigo acaba de narrar, encontra-se numa província espiritual de luta, sofrimento, rancores e perseguições a todos aqueles que não compartilham das suas ideias. Qual ocorre no mundo físico? Vocês, xiitas, têm como lema o sacrifício e a abnegação, que é uma regra muito bela. No entanto, transcorridos séculos, talvez da sua morte, ainda não pode fluir a felicidade, que é o prêmio dessa conduta após a morte. E essa coisa da morrer no trabalho, na cabeça dele celestial e ser recebido com glórias no céu, isso é amplamente utilizado entre os mais radicais para justificar as suas ações de homens-bombas e atentados, como se aquilo fosse o desejo de Maomé, de Moisés,
e que, cumprindo aquela ação de desagrado ao amor incondicional, a ideia que Cristo trouxe, principalmente ao Ocidente, mas a própria ideia da essência do Alcorão, de amor, de paz, de fraternidade, de desenvolvimento fraterno e espiritual, tudo é manipulado para justificar a manutenção desse ódio e dessa guerra. É natural, revidor, agora com o semblante da médium totalmente transfigurado, a escorrer pela boca uma baba peçonhenta e fétida. Estamos buscando o holocausto, quando recentemente declaramos a guerra total contra Jesus e o judaísmo. Entramos em luta física, abandonando nosso reduto para interferir no comportamento dos homens e das mulheres, achincalhando seus deuses e cultos. Ao mesmo tempo instalando o deboche e as aberrações morais para os vencer mais rapidamente. Concordo, sim, com a informação. A criatura humana é ainda mais sensível aos prazeres sensoriais e chulos do que às emoções superiores e dignificadoras. Nada obstante, Jesus providenciou com antecipação, antes desta grande batalha, enviando à terra o Consolador, os espíritos nobres, a fim de restaurarem os seus ensinamentos e disciplinarem as baixas condutas, fazendo com que os seus discípulos ascendam aos planos superiores da harmonia. É ingenuidade da sua parte acreditar que esses esbirros estúpidos e presunçosos possam enfrentar-nos e superar-nos. Não se trata de os superar nem os enfrentar, mas sim de evitar que o mal de que todos vós sois portadores dominem-lhes a forma de viver, afastando-os dos mínimos deveres do amor e da fraternidade. Desejamos, eles e nós outros, os desencarnados do Evangelho divino, demonstrar que o profeta Jesus, por Mohamed, respeitado, seja reconhecido como o guia da humanidade, que o é. Não se trata aqui de uma vitória física, mas de uma união de sentimentos pelo bem da sociedade. Mas o nosso empenho é destruir esta sociedade que se apoia em falsos valores do cristianismo e do judaísmo, que em breve serão expulsos da cultura terrestre. Nosso propósito é insuflar a descrença e, consequentemente, o ódio entre as pessoas agarradas ao materialismo e à ilusão de uma existência única, desbordando-se nas extravagâncias do gozo à exaustão. Para você ver como é difícil você mudar ideias enraizadas, né? O conservadorismo, que tantas vezes é nocivo ao crescimento e à evolução dos povos. Nós temos agora o exemplo, né, do último Papa, Papa Francisco, que foi considerado um grande reformador da Igreja. Ele bateu de frente com várias concepções meio desvirtuadas do real propósito da Igreja Católica. E foi duramente criticado
dentro e fora dos muros da igreja. Há um sem número de religiosos que combatem, que o combateram, que renegaram a sua autoridade. E há também, fora dos muros, como podemos chamar, fiéis católicos a esse conservadorismo, que falavam mal do Papa, que questionavam a sua autoridade. Ontem a Diva, conversando, né, ela ouviu de uma conhecida dela, católica, fervorosa, daquelas que o pessoal desmerecidamente chama de beata, dar graças a Deus pelo desencarne do Papa, ainda complementando dizendo que assim a igreja voltará ao seu rumo. Então, vê como é difícil mudar essas ideias enraizadas. Se hoje, numa situação que assim não afeta de forma de causar dor ou sofrimento a ninguém, apenas sair daquela forma de seguir com preconceito, com injustiça, com prepotência, que é contrária às próprias diretrizes das Sagradas Escrituras da Igreja, incomoda e faz com que as pessoas maldigam e combatam aquele que tenta trazer essas mudanças. Imagine isso multiplicando por milhares, por milhões de pessoas. Então, se a gente parar e refletir um pouco, por isso é dito que tantas vezes que esse processo de regeneração vai trazer ainda muita angústia, que a situação vai parecer piorar muito. Porque, como eu falei, para se resolver as questões, precisa se sentar e conversar. É o princípio básico da diplomacia, da resolução dos conflitos sem a guerra, do entendimento. E, para isso ser feito, esses espíritos que ainda não entendem o que é amor, o que é perdão, que a vingança não vai lhes trazer o bem-estar e o paraíso que muitas vezes lhes são prometidos, tem que estar todo mundo junto. Tem que estar todo mundo presente no mesmo espaço. E nós já lemos mais uma vez que muitos e muitos desses espíritos empedernidos e desarmonizados retornarão numa tentativa de, durante esse processo, serem tocados como o espírito aqui nessa parte do livro que a gente está lendo. Tentar trabalhá-los com um mundo sendo um antulho do livro. E isso gera em nós uma responsabilidade muito grande, porque não é só orar e vigiar por si, é orar e vigiar pela humanidade, encarnada e desencarnada. É estar ali cumprindo o seu papel, de certa forma, como nós tentamos fazer todo dia, matinalmente, tentando gerar energias positivas e amor para o mundo. É estar atento e presente a qualquer momento que formos convocados
de fazermos a nossa parte, sem falsas justificativas ou desculpas. Todo esse processo de transição planetária, embora seja de um processo muito mais alto do que a gente possa compreender, é realizado com a nossa participação. Nós temos um papel nele. E não podemos nos eximir disso. Não podemos achar que a mudança do planeta não precisa da nossa oração, dos nossos bons sentimentos, das nossas boas vibrações. Sempre se diz, quando alguém está muito empenhado num determinado trabalho, você sozinho não vai mudar o mundo, você não vai mudar o mundo, você não vai fazer isso sozinho. Talvez sim, talvez não. Mas a sua parte é fundamental.